Bom, pessoal, para a gente entender um pouco mais sobre deformação na torção, a gente vai precisar um pouquinho dar uma lembrada do que a gente já viu em tensões normais. Como assim? A gente já viu isso daqui. Tensão normal. Beleza. Opa. Peraí. Na tensão normal, o que a gente tinha? A gente tinha uma barra que era fixada em um dos extremos ou não, mas esse era o exemplo mais simples. E nessa barra de comprimento L, a gente aplicava uma certa carga P. Perfeito. E a hora que a gente aplicava esse certo carregamento, o que acontecia com essa estrutura? Ela simplesmente vinha e se deformava. E a gente chamava de delta minúsculo esse alongamento da estrutura, tá? E a partir disso a gente conseguia tirar algumas coisas. Por exemplo, a gente via que a tensão aplicada nessa estrutura era a força sobre a área da seção transversal. A gente via que a deformação específica dessa estrutura é o alongamento dela dividido pelo comprimento inicial. Opa! Então a gente viu que a hora que eu aplicasse uma tensão, ela se deformava. E outra coisa que a gente viu foi o seguinte, que se eu aplicasse a mesma tensão no aço e a mesma tensão no elástico, o elástico se deformava muito mais, tá? E o valor, a constante que me dizia o quanto mais ele se deformava, a gente chamou ele de modulacidade. Então, modulacidade foi a relação entre o quanto de tensão que eu aplico no material e o quanto ele se deforma. Então, se eu pegar o mesmo material, aplicar uma certa quantidade de tensão e ele se deformar muito, significa que ele tem um módulo de elasticidade baixo, ou seja, ele é muito deformável. Agora, se eu pegar uma mesma tensão, aplicar uma carga nele, ele quase não se deformar, isso daqui for muito pequeno, quando isso aqui for pequeno, isso daqui vai ser alto. Então, isso significa que ele é um material pouco deformável, por exemplo, o aço. Tá? Então, a gente viu isso em tensões normais. Em tensões de cisalhamento, não vai ser muito diferente. Tensões normais é eu pegar a esponja, aplicar uma carga na direção do eixo da estrutura e ela se deformar, aumentar ou diminuir de tamanho. A tensão de cisalhamento ela é um pouquinho diferente. Tensão, ou correto, aqui seria deformação, não tem problema. Então vamos pensar aqui que eu tenho um quadradinho qualquer. Eu vou aplicar nessa estrutura umas tensões de cisalhamento. Então, tensões de cisalhamento, a gente viu que ele é perpendicular ao eixo. Aqui a tensão. Se eu tenho tensão de um lado, eu tenho tensão do outro lado também. Seria mais ou menos isso daqui. Então, quem está vendo a câmera, tenho a esponja. A hora que eu aplico uma tensão normal, eu estico ou diminuo de tamanho a estrutura. Perfeito. A hora que eu tenho uma tensão de cisalhamento, ela é proveniente de uma força de cisalhamento. Então, eu tenho forças perpendiculares ao eixo. O que acontece? A hora que eu aplico tensões normais, eu tenho um encurtamento ou alongamento da peça. A hora que eu aplico tensões de cisalhamento, olha o que acontece. Ela não está inclinando, ela não está aumentando, ela não está diminuindo de tamanho. O que ela está fazendo? Ela está inclinando, ou seja, ela está gerando uma distorção. Antes ela era reta, a hora que eu aplico o carregamento, ele vai um pouquinho para o lado. Ou seja, ela gera uma certa distorção ou inclinação. É como se eu pegasse essa barra aqui, feita de esponja também, a hora que eu aplicar esse carregamento, essa estrutura vai se deformar mais ou menos dessa forma aqui. Então, essa daqui é a estrutura deformada.
Opa! Se antes era importante na tensão normal o alongamento ou encurtamento, agora pra gente, pessoal, o importante vai ser esse ângulo aqui. Opa! Esse ângulo aqui. E esse ângulo a gente chama de distorção, ou representa pela letra gama, tá? Então, por exemplo, se eu aplicar uma tensão de 1 MPa, tanto no esponja quanto no aço. Se eu aplicar a mesma tensão de 1 MPa no aço, ele não se deforma quase nada. Agora, se eu aplicar uma tensão de 1 MPa na esponja, opa, a deformação dela vai ser altíssima, perfeito? Então, isso que diz o quanto uma estrutura é ou não é deformável devido a esses elementos. Então, está relacionado à distorção angular gerada nesse material. Se aqui, para o módulo normal, eu pegava a tensão normal e dividia pelo módulo de deformação longitudinal, opa, para a tensão desses elementos não vai mudar muita coisa. A única diferença é que agora eu vou chamar de G. E ele vai ser, em vez de tensão normal, tensão desses elementos. Ao invés de deformação longitudinal, vai ser distorção. Perfeito? Então, o módulo de elasticidade longitudinal, a gente viu no primeiro bimestre. Esse daqui. Módulo longitudinal. Ele me diz o quão rígido essa estrutura é para não alongar ou encurtar. Quanto maior o módulo, menos ela alonga e menos ela encurta. Agora, o módulo transversal, que é esse G que a gente acabou de ver, esse módulo transversal, agora ele está relacionado à distorção. Então, quanto maior for esse módulo, menos a peça distorce a hora que eu aplico uma carga de cisalhamento. Quanto menor esse módulo, mais ele distorce. Tá? Então, o módulo elasticidade longitudinal, o E, está relacionado com tensões normais. E o módulo elasticidade transversal, o G, está relacionado com deformações transversais. E existe uma relação entre os dois. Tá? Existe uma relação que é dada por o módulo de elasticidade transversal, G, é igual ao longitudinal divididos por 2, 1 mais Poisson. Tá? Lembra disso daqui que a gente viu lá no primeiro bimestre, que é o coeficiente de Poisson. Acho que com um S só, acho que é um S só, não estou lembrado agora. Acho que é só. Perfeito? Lembra que é o módulo de Poisson. A hora que eu tenho um alongamento da peça no sentido longitudinal, eu tenho um encurtamento no sentido transversal. A hora que eu aperto uma estrutura, eu tenho um encurtamento longitudinal, eu tenho uma dilatação, um aumento de tamanho no sentido transversal. Então, sempre invertido. Essa é aquela relação de módulo elasticidade. Isso é o que a gente precisa saber por enquanto, pessoal. Então, a gente precisa entender que existem tensões normais e geram deformações, e existem tensões transversais que também geram deformações. Só para a gente acompanhar aqui, deixa eu pegar aqui a aula só para apresentar para vocês que a gente está falando exatamente a mesma coisa. Aqui. Módulo elasticidade transversal. Então, é exatamente o que a gente viu aqui. A hora que eu aplico uma tensão de salhamento, essa estrutura se deforma angularmente agora. Tá? Então, ela tem uma distorção. E essa distorção é dada pela tensão de salhamento dividido pela deformação desse salhamento. Perfeito? E aqui a gente viu a relação que a gente vai utilizar hoje.
Beleza. Pessoal, para a gente aplicar esses conceitos e essas definições agora... Eita. Travou. Vamos aplicar esses conceitos e essas deformações agora num elemento submetido à torção. Tá. O que é a torção? Por exemplo, só para a gente lembrar, a aula passada a gente calculou tensões, a gente vai calcular deformações agora. Então eu tenho uma barra, a hora que eu giro o eixo dela, ela gira também, perfeito? Então o que a gente quer descobrir agora é, ao pegar uma peça, aplicar um giro nela, quanto que essa linha vai girar. Isso vai ser a nossa incógnita. Descobrir quanto se deforma em giro a seção transversal. Qual é a rotação da seção transversal. Perfeito? Para a gente entender isso, vamos lá. A gente vai partir de um projetinho básico. Então, tá aqui. Deformação da torção. Eu vou desenhar a barra. Depois disso, eu vou representar que essa barra vai estar fixada aqui na parede. Tá. Então o que eu desenhei aqui para vocês? Bom, pelo menos o que eu tentei desenhar. Tentei desenhar uma barra, tá? Como se fosse o Bob. Ela está presa, a mão aqui seria a parede, ela está presa aqui na parede e solta aqui na frente, tá? O que eu vou fazer com ela? Eu vou simplesmente girar ela e a gente vai ver o que acontece com essa barra a hora que eu giro ela. Beleza. Inicialmente, vamos trazer algumas informações em relação a isso. Quais informações? Por exemplo, essa daqui. Essa barra tem um determinado comprimento L. Beleza. E antes de eu aplicar esse torque, aplicar essa deformação, seja o que for, eu vou desenhar uma linha nessa figura. Uma linha como? Vou pegar e desenhar uma linha no comprimento longitudinal dela, acompanhando o L. Então, antes de eu aplicar o esforço nela, eu vou desenhar uma linha que vem lá da mão fixada até o final da barra. Uma linha reta qualquer. Eu vou vir aqui, vou pegar a caneta preta e vou desenhar essa linha. Perfeito. Essa parte que está fixa aqui na parede, eu vou chamar de A. E essa parte aqui, eu vou chamar ela de B. E vou desenhar uma linha muito parecida agora, só que agora na seção transversal da figura, tá? Vou desenhar ela aqui, ó, saindo do centro dela, do centro C, indo até B. Perfeito. Então, desenhei a linha que vai aqui, da minha mão presa até o final. Então, a minha mão presa. Bom dia, Cristiane. Minha mão presa. Aqui seria o ponto A, aqui seria o ponto B, e lá seria o C da seção circular. A, B e C. Beleza, é o que a gente tem desenhado aqui. Uma barra em A, B e C. Partindo disso, agora sim eu vou aplicar o esforço que eu queria aplicar. Ou seja, eu vou aplicar um torque nessa seção circular. Vou pegar essa seção aqui e vou aplicar nela um torque T qualquer. O que vai acontecer com essa figura? Pessoal, olha lá. Eu tenho uma estrutura, está aqui a linha que eu desenhei, está aqui a linha que eu desenhei.
A hora que eu aplicar o torque, olha o que acontece. Essa linha continua no ponto A, só que ela sobe. Essa linha continua no ponto C, só que o final do ponto B gira. Os ponto B, ele gira. O ponto A e o ponto C não. O ponto A e o ponto C continuam parados, intactos ali. Então, a hora que eu aplicar esse torque, essa estrutura vai sofrer esse giro. Como assim? Se eu pensar essa linha aqui que eu desenhei inicialmente, ela vai ficar dessa forma. Ela vai ficar algo assim. Então, essa linha que ia descer até B, ela vai vir parar aqui. E essa linha aqui é de A até B, o ponto A continua intacto, paradinho lá. Só que o ponto B, ele vai lá para cima. Então, ele ficaria mais ou menos dessa forma. Então, aqui seria o ponto B. Tá? Ficou claro para todo mundo? O que eu fiz até agora foi exatamente o que eu estou fazendo com a esponja. Pegando essa linha reta, essa linha aqui na seção transversal e aplicando um torque. A hora que eu apliquei um torque, a gente viu que o ponto B gira. Simplesmente isso. E a partir disso a gente vai tirar algumas informações. Por exemplo, pessoal, olhem aqui. Pensa que nesse comprimento longitudinal aqui, inicialmente, eu venha nesse comprimento e desenho um retângulozinho nela. Tá? Desenho um retângulo por motivos qualquer. Tá? O que acontece? A hora que eu aplicar essa deformação, aplicar esse torque na estrutura, como que vai ficar esse retângulo, esse quadradinho, depois da estrutura deformada? Depois da estrutura deformada, vai acontecer isso daqui, ó. Essa seção aqui vai continuar praticamente reta e a seção superior e inferior vão acompanhar a deformação da estrutura. Opa, peraí, a gente já viu alguma coisa desse triângulo deformado dessa forma, tá? Quando eu tenho essas faces aqui paralelas e essa deformação seguindo a mesma deformação da estrutura. A gente já definiu o quanto vale esse ângulo. Lembram do quanto é? Qual ângulo é esse? Pessoal, esse ângulo é aquele ângulo que a gente viu no começo da aula. E isso daqui é a distorção. É a própria distorção que está lá naquele quadradinho no começo da aula. Perfeito? Ou seja, a hora que eu aplico um torque, esse quadrado fundamental, que a gente chama aqui, ou infinitesimal, se vocês preferirem, a hora que eu aplicar esse giro, ela vai apresentar uma distorção. E essa é a distorção devido a uma tensão desse elemento. Ou seja, se esse ângulozinho aqui é a deformação, esse ângulo aqui é a deformação também. Beleza, primeira coisa que a gente precisa saber. Mais algumas informações importantes. Por exemplo, a gente sabe que a distância do centro até a face do círculo, também conhecido como raio, aqui nesse caso a gente chama de C, minúsculo. E o que a gente realmente quer descobrir nessa estrutura é o seguinte: é a rotação da seção transversal, que a gente vai chamar ela agora de φ. Perfeito? Então, isso são os dados que a gente precisa saber de uma estrutura. O comprimento dela, a deformação devido à torção, devido ao cisalhamento. E aqui a gente quer saber o ângulo da seção transversal, ou a rotação da seção transversal. Isso vai ser a nossa incógnita
daqui para frente. Beleza. Partindo disso que a gente tem, a gente consegue chegar em algumas relações. Quais relações? Vamos ver. Consegue chegar nesse tipo de relação aqui. Por exemplo, o que se mantém igual olhando a partir do comprimento da peça e olhando a partir da seção transversal, significa que se eu calcular a distância do ponto B para o ponto B', calculado a partir da seção transversal ou partindo do comprimento da peça, essa distância de arco entre B e B' tem que ser igual, tanto calculando pelo comprimento quanto calculando pela seção transversal. Isso não pode mudar, tem que chegar no mesmo resultado. Tá? Então, se eu pensar que B', tem que ser igual B', calculado pelo outro sentido. Então, pelos dois sentidos, tem que dar exatamente igual. Pessoal, estamos falando de rotações muito pequenas. Tá? As deformações que a gente considera em cálculo são rotações pequenas, baixas. Partindo dessa ideia, para a gente calcular o comprimento de um arco, é simplesmente eu pegar o comprimento do cateto e multiplicar pelo ângulo. Então, se eu quero achar esse cateto oposto aqui do arco, tá? Eu simplesmente pego L e multiplico pelo gama. E eu vou chegar ao comprimento B'. Então, para eu chegar em B', eu simplesmente pego o gama vezes o comprimento da peça. E a mesma coisa vale para a seção transversal. Se eu quiser calcular esse comprimento a partir da seção transversal, eu pego essa distância vezes o ângulo. Tá? Então, se eu pegar C vezes o φ, C vezes a rotação da seção, eu tenho o B' também. Então, esse é o B' calculado pelo comprimento da peça e esse é o B' calculado pela seção transversal. Beleza. O que a gente quer disso? A gente quer calcular a rotação da seção transversal. Então, eu vou isolar ela. Φ é igual a deformação vezes L, distorção, perdão, dividido por C. Opa! A gente já viu na aula de hoje que o módulo de elasticidade transversal, chamado dG, é a tensão de cisalhamento dividido pela distorção. Isso daqui é a mesma coisa do que eu falar que a distorção é a módulo transversal dividido, a tensão de cisalhamento dividido pelo módulo transversal. Então, eu só peguei essa equação que a gente viu no começo da aula e eu isolei o gama. Trouxe ele aqui para cima, ficou a tensão, módulo de elasticidade transversal. Vou pegar essa equação agora, pegar o gama e substituir aqui. Eu vou ter que a rotação da seção vai ser dado por tensão de cisalhamento vezes o comprimento, dividido pelo módulo de elasticidade transversal, vezes o C. Opa, estamos quase chegando numa equação com todos os dados que a gente precisa. L é o comprimento da peça, a gente já sabe. G é o módulo de elasticidade transversal. Então, se essa peça foi feita de algum material, a gente obrigatoriamente já sabe o valor de G. Perfeito? C é a distância do centro até a face externa. E a tensão de cisalhamento, a gente já viu. A gente já viu que a tensão de cisalhamento é T vezes C dividido pelo J. Opa, vamos pegar isso aqui de novo e vamos substituir. A gente vai chegar, então, que a rotação da seção vai ser T vezes C vezes L divididos por J, G vezes C. Cortamos C com C. Finalmente, chegamos na nossa equação, que vai ser dado por a deformação da seção transversal vai ser igual a T vezes L divididos por J vezes G. E está aqui
a equação para a gente calcular a rotação numa seção transversal quando submetida a um torque. Pessoal, um cuidado que vocês têm que ter muito grande em relação a isso, tá? Que é o que se erra muito, tá? Por exemplo, a hora de calcular a tensão, a gente normalmente esquecia que o C estava relacionado ao raio, não ao diâmetro. Aqui uma coisa que se esquece muito é que essa rotação aqui da seção transversal, ela vai estar dada em radianos. Tomando esse cuidado, tá tudo certo. Ah, professor, como que eu transformo? Lembra que π vale 180 graus. Ou seja, π radianos vale 180 graus. Ah, eu tenho 10 graus, faz uma regra de 3. Ou eu tenho 2 radianos, faz uma regra de 3 para achar o grau. Perfeito? Então é simplesmente aplicar essa equação. Então, pessoal, a teoria é exatamente essa. Para eu calcular o quanto uma seção transversal gira devido à aplicação de um torque, eu vou saber o torque aplicado, eu vou saber o comprimento da barra. Ah, professor, mas eu tenho diversos torques aplicados, diversos comprimentos. Lembra lá de tensões normais. A hora que eu tenho vários efeitos aplicados, eu subdivido a estrutura. Então, eu vou ter o torque na região, que eu vou achar do diagrama de esforços. Eu tenho o comprimento do trecho que eu estou analisando. O momento de inércia polar, π é a quarta sobre 2. E o modo de elasticidade transversal. Perfeito? Com essas informações, vocês calculam o quanto uma seção transversal vai rotacionar. Beleza?